Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja do Senhor com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Motivo de muita alegria, estar mais um dia na casa de Deus, glorificando e exaltando o nome santo do Senhor. Queria agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade, a vida do pastor dessa igreja, um grande homem de Deus, que recebeu eu e minha família. Agradecer a liderança, o Baca, a esposa, todos os líderes de jovens, líder em treinamento, ministério de louvor. Agradecer a vida da minha esposa também, que tem estado comigo nessa caminhada que a gente está, para a honra e glória do Senhor. Esses dias eu estava conversando com o Baca, compartilhando esse momento da minha vida e Deus tocou no coração dele, Deus está ministrando a palavra hoje, Deus está trazendo um testemunho, uma palavra. E antes de eu entrar na palavra do Senhor, eu queria contar um pequeno testemunho da minha vida, para a vida de vocês que são jovens, que estão começando a caminhada agora. Alguns de vocês já estão há mais tempo na igreja, mas todos vocês estão sujeitos às mesmas paixões que eu tive no momento que eu estava com 12, 13 anos. Eu com 12 anos, eu aceitei Jesus numa igreja evangélica. Eu fui batizado, congreguei 1 ano na cidade de São João do Caiuá. Crescemos ali no meio de jovens avivados. Eu lembro que na hora do recreio a gente fazia aquela roda e começava a louvar, trazia uma palavra. E eu fiquei ali envolvido com esses jovens durante 1 ano da minha vida. Com 13 anos de idade eu saí da igreja, fui para o mundo e eu caí. Com 13 anos, 14 anos, a gente começou a participar de algumas baladas, alguns eventos, festas. Conheci algumas amizades erradas, algumas amizades boas que eu trago até hoje na minha vida. E com 15 anos, 14 para 15 anos, eu entrei no mundo das drogas. Comecei a usar maconha. E nesse período eu conheci a minha esposa. A gente tinha 14 anos para 15 anos. E conversei com ela, expressei o meu amor para ela, né? Fui sincero. E ela expressou dela para mim, eu falei, vamos casar, vamos ter um filho. E ela aceitou, a gente foi pai muito novo. Com 15 anos de idade, a gente já tinha o nosso primeiro filho, o Lohan. E fomos morar na casa da minha mãe, moramos algum tempo ali. E Deus trouxe a gente para Paranavaí. Lohan nasceu, a gente já estava morando aqui. E a gente foi morar ali no bairro São Jorge, na Coloninha. E ali eu conheci o crime. Ali eu conheci algumas pessoas que eram envolvidas, que já participavam de algumas coisas. E eu, moleque novo, para mim tudo era novidade ainda. Mas ali eu comecei a me envolver. E minha esposa com filho pequeno, a depressão tentou pegar ela naquele momento. E a gente voltamos para São João do Caiuá. Mas aí quando eu voltei para São João, já voltei uma outra pessoa. Uma pessoa diferente. Uma pessoa já que não ligava para muitas coisas. Não ligava até para minha família. E aonde o inimigo me cegou de uma maneira que eu comecei a vender muita droga. E ali com 15 para 16 anos, eu fui me afundando cada vez mais e mais. E minha esposa, ela não me apoiava, ela não aceitava a vida que eu estava vivendo. Mas mesmo assim, por ela me amar, por ela acreditar que Deus tinha algo na minha vida, eu não sei, ela continuava comigo. Mas chegou um tempo que, como eu tenho um costume de falar, é mais fácil o que está embaixo puxar o que está em cima do que o que está em cima puxar o que está embaixo. E foi o que aconteceu. Eu puxei a minha esposa para viver o que eu estava vivendo. E a partir daquele momento que ela começou a viver o mundo que eu estava vivendo, a gente se afundou cada vez mais e mais. Aí a gente se aprofundou mais nas coisas erradas, nas coisas do crime. Tem muita coisa que não dá para a gente falar, não dá para a gente comentar, mas a gente passou por muitas coisas. E vocês que são jovens, que estão na igreja, continua firme. Não abandona Jesus. Não saia da presença de Deus.
Porque a partir do momento que você sai aqui da casa do Senhor, o Senhor Ele não te abandona, mas Ele deixa você viver a vida que você quer viver. Ele deixa você experimentar aquilo que você tanto quer experimentar. E às vezes para você voltar já é tarde. Hoje eu fico feliz de ver o Júnior aqui, o Juninho, meu compadre. A gente é irmão praticamente. Não somos filhos da mesma mãe. Mas eu e ele, nós vivemos muita coisa junto. Muitas madrugadas, a gente na biqueira, vendendo droga, noites e noites. Não era 1, 2 noites, era 2, 3, 4 noites em claro. E quantas vezes eu ali já, com medo, abri a porta de casa, minha esposa tinha colocado a cama assim na janela. Ela deitava em cima do nosso filho. E eu olhava aquilo, ela, amor, tô indo para Paranavaí, para casa da minha mãe. Com medo de alguém chegar e matar ela ou me matar. E muitas das vezes de madrugada eu colocava um louvor, até estava conversando com o Gui. Colocava um louvor, não se turbe o vosso coração. E ali eu, com o prato de cocaína cheirando, falava, meu Deus, me tira dessa vida, Senhor. Não me deixa morrer aqui. Não me deixa continuar desse jeito que eu estou vivendo. Porque não tinha mais esperança. Quem me olhava não acreditava que um dia eu podia mudar de vida. Nem eu mesmo acreditava em mim. E ali, ouvia os louvores, chorava. Começava a pregar para os meninos. Nós em 4, 5, 6, nós sempre ficávamos numa galera lá. E eu começava a pregar para os meninos, eu chorava, os meninos choravam. No outro dia nós ia para a igreja. Saía da igreja, já ia tudo vender droga de novo. E eu fiquei preso nesse círculo por muitos tempos da minha vida. Foram 6 anos, praticamente, eu envolvido naquilo. E comecei a me envolver com festa. A gente começou a fazer baile. E aí, cada vez mais, a gente foi se aprofundando mais nas coisas do inimigo. Mas chegou um momento na minha vida que Deus olhou para mim de uma maneira diferente e falou, não, eu vou te dar mais uma chance. Eu vou te estender a mão. E foi onde aconteceu a melhor coisa que pôde acontecer na minha vida. Que foi eu cair preso. Eu fui preso. No meio da abordagem até tomei um tiro. A bala pegou de um lado, varou do outro. Não acertou meu pé, estourou meu tênis. E ali eu fui preso. E quando eu caí preso foi uma época muito difícil, que foi na pandemia. Não tinha visita, não tinha nada. E era só eu e Deus, e minha família aqui fora. E mesmo eu ali preso, eu não queria dar o braço a torcer para Deus. Eu ainda ficava, não, a hora que eu sair daqui eu vou mais tranquilo, eu vou mais de boa, mas eu vou indo. Mas Deus, Ele, quando tem uma obra na tua vida, Ele te aperta, Ele te espreme, porque Ele não vai te perder para Satanás. E tem um ditado que fala, né, se não for por amor é pela dor. E ali eu achando que ia ficar algum tempo preso, ia sair, ia voltar a viver a minha vida. Porque alguns colegas da gente, a gente tem muitos colegas que foi preso, ficaram 1 ano, 1 ano e meio saindo. Mas eu recebi uma condena de 8 anos. E a hora que o juiz deu essa condena, isso me abalou. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu fiz com a minha vida? Vou ter que ficar esse tanto de tempo preso e tal. E recorri à cadeia. E os rapazes falavam, rapaz, para voltar vai demorar uns 2, 3 anos para voltar a resposta sua. E eu continuei ali. A minha esposa se converteu aqui fora, ela, o meu filho, e começaram a orar, minha sogra, começaram a orar muito pela minha vida, meu primo Cleilton. Alguns pastores também me ligavam lá dentro, me mandavam mensagem. E ali eu queria ir. E Deus criou uma situação que um grande homem de Deus caiu preso. Ele tinha uns processos, tinha uma papelada e ele veio cair preso. E esse homem caiu preso, eu considero ele como um pastor. Ele veio aqui esses dias, apresentei ele para o pastor. Foi um homem que, graças a Deus, foi uma ferramenta de Deus na minha vida. E eu lembro como se fosse hoje, eu, lá em cima, ele gritou, salve PH, puxa aí. Aí eu fui lá na capa, puxei a cordinha. Aí tinha um papelzinho escrito assim, não troque sua liberdade por um traguinho. Jesus te ama. Lê Salmo 91. Eu vou fazer uma campanha pela tua vida. Naquela hora eu tive um encontro com Deus. Eu nunca parei de fumar, de beber, não.
Deus me libertou. Eu era usuário de maconha, de cocaína, de bala, de papel, de droga sintética. Graças a Deus, Deus não deixou eu cair no crack. Mas do resto, eu era escravo de tudo. E ali na hora eu senti a mão de Deus arrancando de mim o vício. E me dando uma esperança ali na hora. Eu olhei para todo mundo e falei, cara, o crime perdeu mais um. O crime perdeu mais um. O seu Luiz, que estava aqui no outro culto de jovem, ele olhou para mim e falou bem assim, rapaz, você não sabe fazer nada da vida não. Quando você sair daqui, você vai vender pedra. Eu falei, não vou, seu Luiz. Não vou. O crime perdeu mais um. E tá bom. A condena foi. E com 11 meses, o meu filho profetizou na minha vida. E ele falou que eu ia passar o aniversário com ele. E eu falei, amém, filho. Não queria desanimar ele, que ele era uma criança, tinha 5 anos. Eu falei, amém, filho, amém. O pai vai sim, o pai vai sim. Ele falou, não, pai, mas você vai mesmo. Você vai sair. E já era uma sexta-feira, o aniversário dele era na segunda ou terça-feira, alguma coisa assim. Aí era sexta-feira, eu olhei o horário, era 6 horas da tarde. Eu falei, eu não saio mais hoje não. Vou pra mim sair, é só semana que vem, né? Beleza. Quando penso que não, ouvi os guardas vindo, abrindo a capa, abrindo as celas. Aí chegou na porta assim, falou, Paulo Henrique dos Santos? Falei, eu mesmo. Ele é alvará. Ali na hora eu não queria saber de nada, os meninos, e o celular, e ventilador, não sei o que. Eu falei, não, fica tudo aí, eu quero saber de nada não. Quero ir embora. E nesse momento ali, eu quando eu me converti ali dentro da cadeia, a gente começou a pregar. Comecei a pregar no pátio, comecei a pregar dentro da cela. E aí, cara, pensa um povo que ouve a palavra de Deus e dá valor. É quem está preso. Às vezes uma pessoa na rua, você vai falar de Cristo para ela, ela sai andando e te deixa falando sozinho. E às vezes você vai abordar um drogado, um bandido, um traficante, ele para, ele te escuta, ele tem um temor de Deus, mesmo fazendo as coisas erradas. E ali a gente ficou naquele trabalho algum tempo ali, 2, 3 meses ali dentro da cadeia. E eu saí, cheguei lá na cela, o policial falou bem assim, rapaz, mas ele é preso domiciliar. E não tem como ele sair, porque ele vai ter que ficar de tornozeleira. E agora já é 6 e pouco da tarde, já era pouquinho da noite, não tem como a gente liberar ele. E eu lembro como se fosse hoje, o guarda olhou assim dentro do meu olho e falou bem assim, cara, você vai mudar de vida mesmo? Eu falei, esse aqui vocês não veem mais aqui não, só se for para pregar. Ele falou, certeza? Eu falei, certeza. Ele catou meu alvará assim, colocou na minha mão e falou, vai. Você vai sair daqui sem nada. Segunda-feira você vai lá, com esse papel, e você vai mandar colocar a tornozeleira em você. Eu posso confiar? Eu falei, pode. Eu saí, não avisei ninguém. Fui parar lá na casa da minha sogra de a pé. A hora que eu cheguei lá, o povo quase morreu de infarto, porque ninguém esperava. E saí condenado. Tive que cumprir uma pena de 1 ano e 10 meses de tornozeleira. Essa tornozeleira era para ser a domiciliar dentro da minha casa. E mais uma vez Deus achou graça em mim. Com 1 mês que eu estava dentro de casa, Deus quebrou esse momento e permitiu eu poder sair para trabalhar. E eu fiquei com a tornozeleira 1 ano e 10 meses, de 6 da manhã às 9 da noite. E eu comecei a ir para o culto, mas dava 10 minutos para as 9, eu tinha que ir embora, porque eu tinha que estar dentro de casa. Aí o pastor pregando, eu queria receber a oração no final. Aí eu levantava e ia embora. E fiquei 1 ano e 10 meses assim, querendo participar de um final de culto, e nunca conseguia pegar o final de um culto. Aí hoje em dia eu faço o máximo que eu posso para estar na casa de Deus, glorificando, exaltando o nome de Deus. E ali saí, né? Muitas pessoas às vezes não acreditavam, nem eu mesmo acreditava em mim que eu ia conseguir. E continuei firme na minha pouca força, indo para a igreja, orando. Casei, aí é outro testemunho que uma hora Deus vai preparar para minha esposa contar.
A gente casamos, tivemos mais 3 filhos. Comecei a fazer a obra de Deus. Continuo ainda ajudando as pessoas lá dentro, mandando carta, mandando áudio. E o que eu quero dizer para os irmãos: Deus, Ele ainda faz. Por vocês ser jovens, vocês vão trombar muito caso que nem o meu. Muitos amigos, muitas pessoas que você fala, cara, esse aí não tem mais jeito, mas tem. Continuo orando, continuo apresentando a Deus. Eu falo que tem jeito porque quando eu me converti, eu acho que eu era pouquinha coisa, mas bem pouquinha coisa pior que o Juninho. Mas pouquinha coisa mesmo, não era muita coisa diferente não. E eu amo esse menino aqui, mas amo mesmo de coração, cara. Eu comecei a orar muito por esse cara no monte. Comecei a orar muito, muito. Porque pra mim também não tinha jeito, pra ele. É que a gente já passou tanta coisa junto a esse menino que, cara, Deus vai dar oportunidade, assim, no particular a gente vai conversando com os irmãos vão ver o que eu e esse menino já passou junto. E pra mim era impossível Deus alcançar ele, porque eu mesmo não vi o que Deus fez na minha vida. Mas Deus criou estratégica, alcançou ele, né? E hoje eu tenho o prazer de ver ele louvar o Senhor, ele tem prazer de ver eu pregar. Teve uma vez que eu declarei na vida dele, ele estava lá em São Paulo, eu falei, Juninho, um dia você vai me ver pregando e eu vou te ver cantando. E ele veio de São Paulo de volta para cá, para o Paraná, e eu tive a oportunidade de pregar num culto de missão. E eu preguei nesse culto de missão, e eu chamo o menino. Chamaram o menino para cantar, ele já cantou lá na igreja, e foi uma benção pura. E eu falei, cara, Deus, ele é maravilhoso. E a gente chora, assim, porque é só Deus para fazer na vida da gente. É só Deus para tirar a gente do lamaçal do pecado. É só Deus para dar uma nova chance, né? Porque vocês é jovem, cara, vocês é muito novo, vocês têm um futuro lindo, 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 lindo. E sempre falo pro pastor, sempre falava pro Juninho, cara, Deus tem algo diferente na vida de cada um que está aqui. Se vocês imaginassem o tamanho da unção que Deus tem na vida de vocês, o propósito que Deus tem na vida de cada um de vocês, vocês foi chamados para algo revolucionário, uma nova geração. Não deixe o inimigo ofuscar isso da vida de vocês. Hoje os jovens que estavam comigo quando eu me converti são meninas, não todas e não todos, porque nós éramos uma galera que se converteu nessa época. A maioria é tudo pastora, tudo missionária, tudo casada com um homem de Deus, empresário, pastor. Eles perseveraram, eles continuaram firme, segurando no propósito de Deus. E para não ficar só no testemunho, né, tentei dar uma abreviada aqui, mas foi um tempo. Eu vou deixar uma palavra que se encontra no livro de Jeremias, glória a Deus, capítulo 1, verso 3. Uma palavra bem conhecida. E a palavra de Deus vai dizer assim. A minha Bíblia, às vezes a tradução é diferente, mas o significado da palavra é o mesmo. Ele veio também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o final do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá,
até que Jerusalém foi levada a cativeiro no 5º mês. Assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo: antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saíste da madre te santifiquei, as nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não diga eu sou uma criança, porque onde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar dirás. Não temas diante deles, porque eu, o Senhor, sou contigo, para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão, e tocou-me na boca, e disse-me o Senhor: eis que põe as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te nesses dias sobre as nações e sobre o reino, para arrancar, para derribar, para destruir, para arruinar, e também para edificar e para plantear. Aqui na palavra do Senhor vai relatar a história de Jeremias, um rapaz jovem que foi chamado por Deus num tempo muito difícil. O tempo que Jeremias foi chamado para pregar a palavra foi um tempo onde o povo de Deus, o povo que conhecia Deus, estava rebelde, onde o povo do Senhor não queria mais saber de Deus, e Deus precisava exortar aquele povo, corrigir aquele povo, mostrar para aquele povo que o caminho não era aquele. E Deus escolhe Jeremias para essa missão. E eu creio que Jeremias, vendo a situação que estava aquela sociedade, que estava aquele povo na hora, temeu, teve medo. E assim como eu e você, nós foi chamado para pregar a palavra do Senhor num tempo muito difícil, aonde o inimigo ele tem lançado muitos prazeres, muitos pratos. O mundo lá fora está cheio de coisa boa para a carne, aonde todo mundo que você vai conversar, ele tem uma dificuldade. Aquele que não tem vício em droga, tem vício na pornografia, tem vício no jogo, tem maldade no coração, tem mágoa, aonde vemos um mundo onde o povo quer saber só do dinheiro, o amor de muitos se esfriou, onde a gente vê mãe matando filho, filho matando mãe, pai estrupando filha, filha sendo estrupada por irmão. Então verdadeiramente a gente está vivendo esse tempo, um tempo onde o povo não está mais olhando para Deus, o povo não quer saber mais de Deus. E assim como Jeremias recebeu uma palavra do Senhor: eis que eu te escolhi desde o ventre da tua mãe, é a palavra que Deus está liberando sobre a minha e a tua vida. Eis que eu te escolhi desde o ventre da tua mãe para uma grande obra. Que nem o ministro Anderson estava falando aqui, Deus confirmou a palavra: eu te escolhi. Se você está aqui é porque Deus te escolheu, você não chegou aqui à toa. Você não está aqui por acaso. Mas às vezes você na tua mente deve estar pensando: meu Deus, o Senhor me escolheu, mas eu passei por isso. Na minha casa não é legal. Meu pai bebe, minha mãe bebe, meu pai bate na minha mãe, meu pai trai minha mãe trai meu pai. Ah, eu já sofri abuso de alguém da minha família. Ah, eu tenho trauma, eu tenho depressão. Então não é para mim essa palavra não. Não tem como Deus escolher uma pessoa com tanta coisa para resolver, para fazer a obra dele. Mas Deus te lembra nessa noite: eu te escolhi sim. Mesmo você passando por tantas coisas que você já passou, mesmo você tendo que lidar com os seus próprios monstros dentro de você, o Senhor te escolheu, o Senhor te chamou. Você não está aqui por acaso, e nessa noite, saia com isso dentro do teu coração gravado: você é um escolhido. Mas Paulo, eu não sei falar, eu sou jovem, eu não tenho capacidade. Eu também não tenho, o irmão Luiz não tem, o pastor não tem, Juninha, Jennifer, os ministros de louvor não tem. Ninguém aqui tem capacidade nenhuma. Mas quando a gente aceita o Senhor Jesus, a gente ganha um presente, e esse presente se chama Espírito Santo.
E o Espírito Santo, ele habita dentro de mim, dentro de você. E na palavra do Senhor vai dizer que é Ele que intercede ao Pai. É Ele que discerne os nossos pensamentos, a intenção do nosso coração. Então, a partir do momento que a gente aceita que nós temos esse Espírito dentro da gente, que é Ele que vai fazer, é Ele que vai aparecer, é Ele que vai fazer o nome de Deus ser glorificado, e que nós somos só um vaso, e Ele é a essência que está dentro da gente, a gente começa a fazer algo para o reino de Deus. Então nessa noite eu quero te lembrar, o Espírito Santo é capacitado, o Espírito Santo está preparado, Ele só quer que você dá o lugar, que você aceita ser usado por Ele como um canal de bênção, como uma ferramenta. Deus não está olhando para a idade, Deus não está olhando para cargo, Deus não está olhando para a situação financeira, Deus ele está olhando para a disposição, que você esteja disposto para ser um canal de bênção. Cada um que está aqui, ou de vocês, cada um, tem a capacidade de receber o Espírito Santo e de ser usado por Ele. Cada um de vocês que está aqui, pode orar pelo enfermo e ele ser curado. Pode orar por um drogado e ele aceitar o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. Cada um que está aqui tem a capacidade de chegar em casa e decretar: hoje a minha casa vai ser mudada. A partir de hoje a minha casa vai ser uma bênção. A partir de hoje o meu pai vai ser uma bênção. A partir de hoje minha mãe vai ser uma bênção. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porque só de você estar aqui na casa de Deus, só de você estar aqui buscando ao Senhor, você já é mais que vencedor. Então não espere capacidade humana. Não espere você conhecer a Bíblia de ponta a ponta para falar que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus liberta. Não espere você ter uma teologia para parar um drogado na esquina e falar: ó, Jesus te ama. Porque na palavra do Senhor vai falar bem assim: o Espírito Santo que convence o homem do pecado. Em momento nenhum Deus vai falar: é você que convence o homem do pecado. É a sua inteligência que vai convencer. Não, a palavra vai dizer: o Espírito Santo. Então, Senhor, é contigo, eu só vou fazer a tua obra. Porque o Senhor dá uma ordem para nós quando Ele sobe. Ele fala bem assim: ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Então a ordem que Deus deu para mim e para você foi essa: pregar. Só prega, só faz. Sai nessa noite, entra no teu quarto, fecha a porta e fala: Senhor, se que aquele rapaz falou é verdade, toma minha vida aqui nas tuas mãos, me usa. Eu não sei falar, eu não sei orar, eu não sei cantar, mas já que o Senhor tem algo na minha vida mesmo, me usa. Hoje eu te dou livre acesso para você me usar. Me usa, Senhor. Em que área que o Senhor quer me usar? É para servir? Então me usa para servir. É para orar? Me usa para orar. É para pregar? Me usa para pregar. É para cantar? Me usa para cantar. Me usa. O Senhor só quer isso de vocês, jovens, que vocês dê esse acesso dele usar vocês. Porque eu tenho a certeza, a absoluta certeza, que através da vida de cada um que está aqui vai acontecer muitos prodígios, milagres e maravilhas. Porque muitas pessoas que têm capacidade, que têm sabedoria, não quer fazer para o reino de Deus, não quer acrescentar. Mas na Bíblia vai falar que se ninguém clamar, as pedras clamarão. Então se os capacitados, se os que têm uma condição não quer fazer, Deus vai levantar eu e você para fazer. Mas que a palavra dele vai ser pregada, vai ir adiante. E Jeremias vai dizer bem assim, no verso 6: então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Aí no verso 7 Deus vai dizer assim: mas o Senhor me diz: não digas eu sou uma criança, porque onde quer que eu te enviar irás, e tudo quando eu te mandar dirás. Tudo aquilo que Deus mandar, faça. Faça sem medo. Faça sem dúvida no teu coração. Se Deus mandar você ir, vai.
Você não está indo debaixo da minha palavra, debaixo da palavra do pastor. Você está indo debaixo da palavra de Deus. Assim como ele afirmou para Jeremias: aonde eu mandar você vai. Vai. Porque ele se responsabiliza. Se ele te enviar, é ele que vai responsabilizar pela obra dele. Você só tem que ir. Você só tem que ir. Fazer o id, fazer o querer dele. Culto de jovens e Deus trouxe uma mensagem missionária. Isso é uma mensagem missionária por quê? Porque o Senhor está com pressa. A seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. E se Deus escolheu cada um de vocês que está aqui, a igreja podia estar lotada como o domingo passado. Mas Deus separou esse encontro com você, comigo, com você. Vocês foram escolhidos para ouvir essa palavra. Para sair daqui com essa certeza que você tem uma obra missionária na tua vida. Que tem um decreto de Deus na tua vida. Que tem uma missão para você fazer. Você não nasceu nessa terra só para crescer, ter uma esposa, ter um esposo, ter filhos. É muito mais do que você pensa. Vai além do que você imagina. É um propósito que a gente não consegue entender. A gente só vai viver. Assim como Jeremias teve que aceitar o propósito. Como Deus disse: desde o ventre da tua mãe eu já te escolhi. Porque cada um de nós está aqui? Porque nós é melhor do que aqueles que estão no mundo? Nós não é melhor do que eles, não. Eu sou melhor, olha o meu passado, olha o que eu vivi. O Juninho é melhor. Dos nossos amigos, 50% ou mais está preso. Tem amigo nosso que está condenado a 20, 30 anos. Tem colega nosso que nós nunca mais vai ver na vida, que já morreu. Tem amigo nosso que está desaparecido até hoje. O Dani, nós tínhamos 18 anos, sumiram com ele. Que diferença que eu e o Juninho tem? Não podia ser eu, não podia ser o Juninho? Podia, que nós não era melhor. Mas Deus nos escolheu desde o ventre, com a obra. Então se você está aqui é porque você é escolhido. Deus te escolheu. Deus te separou. Glória a Deus, aleluia. Deus tem uma obra na tua vida. No verso 11 e no verso 12 vai dizer assim: ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo: que é que veio, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Aqui o Senhor está batendo um martelo para Jeremias e falando: eu zelo pela minha palavra. Tudo aquilo que eu falo eu cumpro. Tudo aquilo que eu decreto, eu sou homem para ir até o final. Quantos aqui tem promessa de Deus? Quantos aqui recebeu uma palavra de Deus? E por que você duvida? Por que você não acredita? Sendo que Deus, Ele zela pela palavra dEle. Sendo que Deus não volta atrás. Se você tem uma promessa, o Senhor está te lembrando hoje: eu zelo pela minha promessa. Se a tua casa tem uma promessa, Deus está te lembrando hoje: eu zelo pela minha promessa. Eu zelo pela minha palavra. Eu zelo por aquilo que eu decretei que ia acontecer. Mas o Senhor, Ele não é intrometido. Na Bíblia vai falar assim, que o Senhor está à porta e Ele bate. Se você abrir, Ele vai entrar e vai cear com você. Então não é só ter uma promessa, não é só ter uma palavra, mas é também acreditar, confiar, decretar e querer viver ela, que é o principal. Você quer ver sua família salva? Continua orando, continua buscando. Não é porque Deus falou que vai salvar que acabou, não. Continua. Não é que Deus se esqueceu, não, mas continua. Deus, o Senhor falou, o Senhor falou, o Senhor disse,
O Senhor não mente, o Senhor não volta atrás. Então se o Senhor falou, o Senhor vai fazer. Traga a existência, Senhor, das tuas promessas sobre a minha vida. Traga a existência, Senhor, das tuas promessas sobre a minha família, sobre a minha casa. Na palavra está dizendo, Ele zela para cumprir a palavra dEle. Então a partir do momento que a gente tem a certeza, acredita e descansa naquilo que Ele falou, vai acontecer. Ele vai cumprir. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender de tudo aquilo que Ele tem prometido, Ele tem dito. Nessa noite, não deixe sair ali para fora e o inimigo tirar esse desejo que o Espírito Santo vai colocar dentro do teu coração. Se você quiser ser uma ferramenta de Deus, querer ser um canal de bênção na vida das pessoas, eu quero profetizar na tua vida agora a existência das promessas. Eu quero profetizar a existência do chamado que Deus já colocou dentro de você. Que o inimigo ele não vai ofuscar. Que a partir de hoje você vai sair daqui diferente. A partir de hoje você vai sair daqui vivendo a promessa de Deus. Você vai sair daqui vivendo o chamado que Deus tem na tua vida. Mesmo que você não é líder, se Deus decretou, Ele vai fazer. Ele vai criar caminho, Ele vai te levantar, Ele vai dar estratégia. Mas saia daqui com a certeza que Deus te chamou e que Ele está com pressa de te usar. Os dons, está tudo aí. O Espírito Santo, Ele é perfeito. Está tudo nele. Ele tem todos os dons. Tudo que você precisa está nele. E se Ele está em você, faça, vai. Não deixe o inimigo roubar essa palavra de você, porque ele vai tentar roubar. Às vezes você vai sair daqui, vai ficar um dia, 2 dias, e o inimigo vai tirar o desejo de fazer, o desejo de servir, o desejo de ser um canal de bênção. Se a gente for ver Jeremias, ele aceita o chamado de Deus na vida dele, ele começa a pregar, ele começa a falar, e ele vai falando, ele vai profetizando, e não vai acontecendo, e ele já começa a se irar com Deus, ele fala, chega, não vou falar mais, não vou profetizar mais, o Senhor mentiu para mim, o Senhor falou e não fez, e ele começa a questionar a Deus, porque eu e você também é assim. Quantas promessas o pastor Alan, que está há 25 anos, mais de 30 anos, eu acho, pastor na igreja, quantas promessas Deus já não decretou na vida dele, e às vezes não aconteceu ainda. E muitas das vezes, não sei o pastor, mas eu falo por mim. Falou, Deus, mas o Senhor prometeu para mim lá, e aí? E Jeremias foi assim, Jeremias falou, chega, o Senhor mentiu para mim, não prego mais. Mas o Espírito Santo dentro dele queimava de uma tal maneira, que ele falava, eu quero parar, mas eu não consigo. Eu quero desistir, mas eu não consigo. Eu quero abandonar, Senhor, mas eu não consigo. Porque é muito amor, é muita graça, é muita gratidão. Olha de onde o Senhor me tirou, olha de onde o Senhor te tirou. Não é uma luta que vai fazer você parar. Não é uma porta fechada que vai fazer você desistir. Não é um relacionamento que não deu certo que vai fazer você abandonar a mão de Cristo. Olha o sacrifício na cruz. Olha o preço que foi pago. Era para mim e você estar condenado. Mas não, a graça nos alcançou. A graça nos alcançou. Às vezes a gente não tem a vida que a gente quer. Não tem a vida perfeita. Mas a gente tem um Deus perfeito. E um Deus que fez uma promessa. Que vai dizer assim, e eu irei, mas eu voltarei para levar vocês comigo. O Senhor está preparando um lugar. E Ele vai voltar para buscar a igreja. Mas Ele está vindo. E Ele está com pressa. E nós somos a última geração. Eu posso partir. Se o Senhor quiser me recolher, amém. Me levou embora. Mas eu tenho dentro de mim que nós é a última geração. Que nós corre um grande privilégio de ver o arrebatamento.
Ah, mas até minha mãe falava assim, sua mãe falava, mas sua mãe não vivia o que nós estamos vivendo hoje. Porque na Bíblia vai falar bem assim: se o Filho de Deus não adiar a sua vinda, ele não vai achar fé na terra. Olha como que está. Imagina daqui 20, 30 anos, 40 anos. Será que se Jesus voltar, ele vai buscar quem? Se está todo mundo se corrompendo, se ninguém mais tem um amor. Então saia daqui com essa palavra que você foi chamado para a última obra, para a última hora da igreja na terra, para o grande avivamento, que não é só aqui no Brasil que está vindo essa profecia, na Europa está vindo, na África está vindo, no Japão está vindo, que o Brasil foi escolhido para uma grande obra e que Deus ia levantar uma juventude avivada, sem medo, com temor da palavra de Deus, para pregar as boas novas, para fazer o ID, para levar a palavra de Deus. Nós é essa geração. Nós foi escolhido para essa última hora. Não tem mais tempo. Você foi escolhido. Eu fui escolhido para fazer parte desse privilégio de fazer o último avivamento. É o último dia da igreja na terra. Eu estou falando isso aqui com temor de Deus e com a certeza. Deus está ministrando isso no meu coração, não é de hoje. Jesus está voltando. Ele está voltando para buscar a noiva. E nós temos uma responsabilidade, uma missão de pregar o evangelho. Hoje podia estar lotado de jovens aqui, mas está vocês, porque é vocês que foram escolhidos para pregar para aqueles jovens lá. Então seja a diferença na faculdade, seja a diferença na sua escola, seja a diferença no meio da sua família. Onde você pisar a planta dos seus pés, assim como o Senhor disse para Josué: aonde pisar a planta dos vossos pés, eu serei contigo. O Senhor é contigo. Aonde você pisar a planta dos seus pés, o Senhor vai estar contigo. E tudo aquilo que você apresentar ao Senhor, Ele fará, para que o nome do Filho dele seja glorificado na tua vida. Eu queria, glória a Deus, com a permissão do pastor, pedir para os irmãos colocar um louvor. Fala um louvor aí, pastor, deixa Deus te usar. Aquele que o pastor ouve, que é uma benção. E eu queria pedir para os líderes em treinamento, orar pela aquela jovem que está do seu lado e declarar na vida deles com fé, declarar com a certeza: seja a boca de Deus, profetize mesmo, profetize na vida dele, na casa dele, na família dele. Deixa Deus te usar. Se Deus ministrar, profetiza dom, profetiza, levante os líderes em treinamento, líder que normal, ore um pelo outro, declara que Deus venha tomar a igreja nesse mover. Apresenta as suas dificuldades a Deus, aquilo que te limita de viver o projeto, de fazer a obra dele, de fazer o ID dele. Em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Se o irmão quiser se colocar de pé, quiser um orar pelo outro, fica à vontade, amém? Deus, soberano Deus e eterno Pai, nesta noite, Pai, eu quero te agradecer por essa oportunidade de testificar um pouco do que o Senhor fez na minha vida, de testificar de onde o Senhor me tirou, daquilo que o Senhor fez na minha vida, na minha casa, na vida da minha esposa, na vida dos meus filhos. Obrigado, Pai. Pai, eu creio que o Senhor nos chamou para uma obra diferente. O Senhor tem algo diferente na vida desses jovens, Senhor. E eu quero, Pai, profetizar no nome que é sobre todo nome, a existência da Tua palavra, a existência do Teu propósito,
do teu chamado. Eu quero profetizar, meu Pai, jovens avivados, jovens tementes, jovens obedientes, jovens com amor, meu Pai, de fazer o teu ir, de fazer o teu querer, meu Pai. Eu quero profetizar, meu Pai, que a partir de hoje, cada jovem que está aqui vai ser um missionário do Senhor nessa terra. Eu quero profetizar, Senhor, que através da vida desses jovens, pessoas vão ser curadas, pessoas vão ser libertadas, pessoas vão ser restauradas, vão ser renovadas. Eu quero profetizar, Senhor, que o Senhor vai levantar essa igreja para fazer a diferença em Paranavaí. Onde tiver um jovem, meu Pai, sedento da Tua palavra, direciona eu, direciona os irmãos, direciona as irmãs. Coloca no nosso caminho, meu Pai, para nós pregar a Tua palavra. Nos dê, meu Pai, o privilégio, a chance de fazer o Teu ide, de fazer o Teu querer nessa cidade, meu Pai. Pai, que todo medo, toda dúvida, toda incerteza venha cair por terra. Tudo aquilo, meu Pai, que atrapalha, Senhor, nós de romper em fé, venha cair por terra, meu Pai. Tudo aquilo, meu Pai, que o diabo tem empanhado na nossa frente, todo manjar, todo relacionamento que vai causar frustrações, todo relacionamento, meu Pai, no nosso trabalho, no nosso cotidiano, na nossa vida, venha cair por terra, venha tirar do nosso caminho, meu Pai. Toda cicatriz, meu Pai, toda mágoa, meu Pai. Toda tristeza, meu Pai, que essa menina recebeu quando era nova. Que esse jovem, meu Pai, carrega. Toda palavra de maldição que foi lançada pela mãe, que foi lançada pelo pai. Eu decreto agora, meu Pai, a derrota, meu Pai, de Satanás sobre a vida desse jovem. Eu declaro, meu Pai, que nessa noite é uma nova chance, é um novo caminho, é uma nova oportunidade. Que a partir de hoje uma nova vida, uma nova pessoa. Que a partir de hoje, meu Pai, venha ser tudo diferente. Venha ser tudo diferente, meu Pai. Venha ser totalmente diferente, meu Pai. No nome que é sobre todo nome, meu Pai. Tu és fiel. De la mandecai. Turimicai andará la mandeço. De carrai. Deus glorioso. Espírito Santo de Deus. Venha habitar no coração desse jovem. Venha habitar no coração dessa moça. Venha avivar, meu Pai, cada um deles, cada um delas. No nome do Senhor Jesus, meu Pai. Que todo pensamento suicida, eu te repreendo agora, Satanás. Pega tudo aquilo que é teu e parte em retirada da mente dessa moça. Ela não vai se matar. Ela não vai colocar o fim na vida dela. Porque hoje o anjo de Deus vai embora com ela. E vai chegar naquele quarto. E vai passar a espada em todo o demônio que está lá. Que assola ela de madrugada. Que coloca na mente dela, meu Pai, que ela não vai conseguir. Que é o fim. No nome de Jesus eu te repreendo. O sangue de Jesus tem poder na tua vida. O sangue de Jesus tem poder nessa casa. O sangue de Jesus tem poder nessa família. Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, meu Pai. Obrigado, meu Pai, porque eu te amo, Senhor. Eu te amo, Senhor. Obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, pelo teu amor. Pai, que a partir de hoje venha ser diferente, Senhor. Toma minha cruz e nego a mim mesmo. Venha ser diferente, meu Pai. Deus, nessa noite eu quero orar pela liderança. Por cada líder em treinamento, meu Pai. Por cada líder que já exerce o chamado. Eu quero declarar na liderança, meu Pai, poder, Senhor. Ousadia, meu Pai. Autoridade. Sabedoria, meu Pai. Que cada líder que está aqui, meu Pai, venha ser impactado pelo Teu Espírito Santo. Que cada líder que está aqui, meu Pai, venha ser renovado. Venha ser cheio, meu Pai.
venha ser transformado. Venha dar ousadia, meu Pai, para cada um deles, meu Pai. Continua fazendo a tua obra. Continua fazendo o teu ritmo. Continua fazendo o teu chamado. Pai, abençoa o Baca. Abençoa a Poli, Senhor. Abençoa essa criança que está para nascer e a que já nasceu. Eu louvo a Deus pela vida dele. Pelo trabalho que o Senhor entregou na mão dele. Eu profetizo que o Baca vai ser um grande pastor. Um pastor abençoado, cheio de sabedoria, de entendimento, amor. Eu profetizo que a Poli vai ser, meu Pai, uma pastora abençoada, cheia de amor, cheia de sabedoria, cheia de entendimento, meu Pai. E que o Senhor vai dar um povo, meu Pai, para ajudar eles, meu Pai, na obra que o Senhor vai entregar na mão dele e na mão dela, meu Pai. No nome de Jesus, meu Pai. Abençoa a vida do pastor, a vida da pastora Rose. Abençoa a família deles, a casa, meu Pai. Traga a existência das tuas promessas. Traga a existência de tudo aquilo que o Senhor declarou. O Senhor não entregou esse prédio à toa nas mãos deles. Eu creio, meu Pai, que esse prédio vai ser lotado de gente. Lotado de jovens. Lotado de pessoas, meu Pai, sedentas. E que ele e ela vão ter uma palavra, um direcionamento, meu Pai, guiado pelo Espírito Santo. Pai, abençoa, meu Pai. Abençoa, meu Pai, eles. Abençoa, Senhor. Abençoa os obreiros, o obreiro Luiz. Abençoa o Luiz, a casa dele, a família dele, as filhas, meu Pai. Eu louvo a Deus pela vida dele, meu Pai, um grande homem de Deus, que está me ensinando, que está me ajudando, que está me direcionando. Abençoa, meu Pai. As líderes, meu Pai, do Ministério Kids, cada uma, meu Pai, que zela pelas crianças, que serve a tua obra com amor, com carinho, com autoridade, meu Pai. Vem abençoar, Senhor, no nome de Jesus, meu Pai. O Ministério Kids, abençoa o culto de amanhã, meu Pai. Que venha ser um culto abençoado, onde as crianças venham receber o Espírito Santo. Venha batizar essas crianças com o teu Espírito. Venha batizar com o teu Espírito Santo, meu Pai. Que as crianças venham profetizar, venham falar em línguas, meu Pai. Que as crianças, meu Pai, venham ser tomadas com poder, com ousadia, meu Pai. No nome do Senhor Jesus, meu Pai. Desde já eu te agradeço, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito. E por tudo aquilo que o Senhor faz, meu Pai, no nome de Jesus. Judas veio ao teu encontro com a traição pesando, mas te vejo se inclinando, os pés do traidor lavando. Vejo Pedro te negando e o galo então cantando. Mesmo assim tu dizes, Pedro, apacenta o meu rebanho. Judas veio ao teu encontro com a traição pesando, mas te vejo se inclinando, os pés do traidor lavando. Vejo Pedro te negando e o galo então cantando. Mesmo assim tu dizes, Pedro, apacenta o meu rebanho. Quebrantado estou chorando, minha alma está clamando. Dá-me um
Glória a Deus. Aleluia. E antes de eu entregar o microfone a quem é de direito, debaixo da bênção do pastor, dos líderes, dos obreiros, eu queria ler um versículo que se encontra em João 3,16, vai dizer assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todos aqueles que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Você que está aqui nessa noite, que não aceitou o Senhor Jesus como seu único suficiente Salvador, às vezes com medo, às vezes com dúvida, às vezes por incerteza. Eu não sei se todos que estão aqui são cristãos, se tem algum afastado, mas o Senhor nessa noite está te chamando. Você quer aceitar o Senhor Jesus como seu único suficiente Salvador? Levanta a tua mão, o pastor vai orar pela tua vida. Nós vamos estar orando pela tua vida também. Você vai fazer parte dessa igreja maravilhosa. Vai ter uma família que vai estar intercedendo, que te ama. Não deixa o inimigo bombardear a tua mente com dúvida, com incerteza. Aceitar o Senhor Jesus não é virar crente do dia para a noite, não. É você aceitar o sacrifício que foi feito naquela cruz. É aceitar que você tem um Deus. É aceitar que você tem um Salvador que pagou um preço pela tua vida. Se tiver alguém aqui nessa noite, o convite está feito. Amém? Tem alguém? Alguém? O convite está feito. Eu não posso sair daqui sem fazer esse convite. A palavra foi pregada, o convite foi feito. Que Deus possa dar mais oportunidade, que você venha ter uma oportunidade a mais de conhecer esse Senhor Jesus, de viver o que a gente está vivendo. Agradeço a Deus pela oportunidade, agradeço mais uma vez a vida do pastor, a vida dos líderes, de cada jovem que está aqui. Pode ter certeza que Deus vai fazer na vida de cada um de vocês, que vocês são abençoados. Agradeço a Deus pela vida da minha esposa, que está comigo há 12 anos, já ganhei minha salvação, já estou com a minha salvação garantida, 12 anos, não é fácil, mas é uma bênção, eu amo ela. Deus tem dado oportunidade pra gente, às vezes a gente sai para pregar em alguma igreja, eu falo, se ninguém dá glória, você dá. E você não dá, nem sei, nem meu menino, tem hora que meu menino está dormindo, mas ele é bênção. Deus é maravilhoso, eu amo vocês, tá bom? Cada um de vocês. Desde o que eu não converso até o que eu converso, sabe que eu amo vocês mesmo. E que eu acredito no que Deus tem na vida de vocês. Amém? Que Deus abençoe.